Nesse período chuvoso, é comum, né? Surgir escorpiões, por isso é essencial manter todos os cuidados possíveis em casa para prevenir o surgimento desses peçonhentos. Eu tenho agonia só de ver daqui, ó. Só de ver daqui. E é sobre isso que eu falo agora com a Gabriela Faria, que está ao vivo, gente, com especialista, e vai contar pra gente o que fazer para prevenir esses acidentes. Gabi, é com você, minha querida. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Fred. Boa tarde, o pessoal que está ligadinho aí no Balanço Geral. Pois é, né? A gente está mostrando muito, inclusive encontrando muitas pessoas dizendo que estão vendo escorpião dentro de casa, né, Fred? A gente está nessa época, nesse período de calor demais e chuva. Eles saem, viu? Por isso que eles estão aparecendo com mais frequência. Inclusive, tem um dado, né, que só no ano passado foram registrados 2.000 acidentes envolvendo escorpiões. E essa época, Fred, é a época que eles procuram abrigo, né? Tá chovendo demais, então eles saem para procurar locais secos. Inclusive, eu estou com o Jadir Costa Filho, que é diretor aqui de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde do DF. Ele que vai conversar com a gente, Fred, e falar um pouco sobre os cuidados, né, seu Jadir? Obrigado pela participação do senhor aqui no Balanço Geral. A gente fala assim, nossa, é a época deles. Na verdade, época de escorpião é o ano inteiro, mas essa chuva, né, que está acontecendo no Distrito Federal, que não para de chover, faz os bichinhos saírem mesmo dos buracos, né, vamos dizer assim. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Fred, a todos que nos escutam. Eu que agradeço a participação para poder esclarecer a população sobre os problemas envolvendo escorpião, né? Realmente, o escorpião tem o ano inteiro presença de acidente, o animal, mas o aumento da chuva pode desalojar muitos animais, tanto o escorpião quanto baratas, que são o alimento dele, né? Então, pode ser uma época que é mais visível, mas ao longo de todo o ano a gente tem que manter os cuidados e as precauções com o animal. E assim, as pessoas estão encontrando, né, com mais facilidade dentro de casa, inclusive porque o escorpião, eles sobem paredes, né, eles vão atrás mesmo de lugares secos e é por isso que eles vão para dentro de casa, né, Jadir? Na verdade, o animal vai procurar abrigo e alimento. Então, se ele tem a presença do alimento dele, em especial a gente vai forçar barata, que é um animal mais doméstico também, que é uma fonte de alimento dele. E ele tem abrigo, alguma coisa dentro de casa que sirva de abrigo para o animal, então ele pode se alojar ali sim. Então, a partir daí que a gente vai fazendo os cuidados preventivos, né? De diminuir o acesso que ele tem ao alimento, ou seja, manter a casa limpa, sem sujeira, coisas que propiciem baratas e outros animais, outros insetos a entrarem na residência para que o escorpião se alimente. Então, assim, um dos principais cuidados, né, que o senhor já começou a dizer aí, que a gente tem que ter dentro de casa para evitar que ele apareça, que você tome aquele susto ali indesejado e fora seja picado por um escorpião, que a gente sabe do perigo que é esse veneno, principalmente do escorpião amarelo, é manter a princípio, a casa limpa, porque eles vão em procura de alimentos, né? Exatamente. A limpeza, que você está falando, tanto aquela limpeza tradicional, manter a casa limpa, quanto o entorno da casa, em relação a entulhos, a tijolo, telha, qualquer coisa que a gente mantenha próximo da nossa casa que possa servir de abrigo, tanto para o escorpião quanto para os seus alimentos, né? E dentro da nossa casa, aqueles cuidados que a gente possa ter. Um buraco que você tem na parede de alguma tomada que está sem um espelho, procurar vedar esses acessos. A soleira da porta, colocar algum tipo de proteção é importante. Cortina, cobertor, alguma coisa que está arrastando no chão em relação à cama, berço, deixar mais afastado, não deixar alcançar o chão. São medidas que a gente vai estar prevenindo e que tenham um contato com o animal. Jadir. Verificar sapato, chapéu, para ver se a gente consegue diminuir isso. Pois não, Fred. Primeiro, boa tarde, Jadir. Muito obrigado por estar aqui ao vivo com a gente no nosso Balanço Geral, 12h43. Eu queria saber o seguinte, tem relatos aí de escorpião em prédios que pode atingir o primeiro, o segundo, o 10º andar? Como é que faz? Tem relatos disso ou só em casa que acontece? Desculpa, Fred, o começo da pergunta eu não consegui ouvir direito. Tem relatos de escorpião em prédios? Sim, em prédios, eles acessam qualquer forma de tubulação, de esgoto, onde tem a possibilidade, onde vai estar o alimento dele, que ele possa se abrigar, o animal vai acessar. Pode ser um prédio com vários andares que o animal pode ter acesso, sim. Cara, essa era a minha pergunta, porque hoje uma pessoa falou pra mim que foi picada já de escorpião no 12º andar de um prédio,
que dói demais da conta. Inclusive, eu falei, rapaz, mas no 12º andar. E aí o cara chegou pra mim, um especialista lá, que tomou uma picada, falou, Fred, eu acho que subiu pelo fosso do elevador. Então é possível subir por qualquer lugar aí, né, Jadir? Onde for possível o animal subir, seja dentro de um fosso do elevador, seja sempre daquelas caixas de lixeira antiga que atravessam um prédio, tubulação que passe algum tipo de fio de energia, de telefone, é o local que o animal vai procurar acessar as casas. E em determinada residência, no 12º, 15º andar, se aquele animal achou as condições favoráveis para ele teve o alimento dele naquele local, ele tem um abrigo, então ele vai se alojar ali, independente do andar. Ele tendo como acessar através de tubulação, fosso de elevador, ele vai ter acesso sim. Mora em casa, Jadir, quem mora em casa, quem mora aí numa chácara, sei lá, até numa fazenda, diziam os antigos que ter galinha em casa ajudava por conta dos escorpiões. Isso é lenda? Não, a galinha realmente um dos alimentos dela é o escorpião, né? Então pode ser um fator, mas assim, como todo animal que você vai colocar dentro da sua casa, você tem que cuidar com outras coisas. Será que aquela galinha que você vai colocar não vai estar gerando mais dejetos, outro tipo de sujeira? Então, assim, realmente, você tendo galinha, tendo possibilidade de criar, você sabendo criar, pode ser uma coisa que contribua para que, como os animais, onde tem uma galinha, provavelmente não vai ter esse tipo de animal peçonhento, né? É mais uma ferramenta. Só que a gente sabe que, na realidade da maioria das pessoas, é um pouco complicado, né? Ter galinha, questão de vizinhança, tudo isso aí, né? O cuidado com o material orgânico dela, com as fezes, tudo isso aí, também pode ser outro tipo de problema que pode causar para a pessoa. E não existe veneno para o escorpião, né? É bom a gente deixar claro aqui que às vezes as pessoas contratam empresas para detetizar e não vai matar o escorpião. Essa questão de detetização, de controle químico com o escorpião não é uma coisa eficiente, porque literalmente você teria que fazer uma aplicação em cima do animal, né? Então, muitas vezes você está abrindo uma fossa, uma caixa de luz, alguma coisa assim, que você não vai estar vendo o bicho no momento. Então, como é que você iria aplicar aquilo, né? Então, a forma de prevenir o acidente seria prevenir o animal dentro da sua casa. Cuidado com o acesso dele, com abrigo, com os alimentos que o animal tem. Então, você fazendo isso aí, você vai diminuir sim. E o entorno da sua casa. Muitas vezes a gente tem aquele cuidado e serve para vários tipos de agravos, né? Dengue, etc. O entorno da pessoa também faz parte do dia a dia dela, da saúde. Tem um gramado na frente da sua casa que está mal cuidado, tem lixo e tal, entrar em contato com os órgãos responsáveis, você mesmo ter o cuidado de manter aquele lugar limpo. Porque se tem ali, você pode ter ratos, pode ter depósito para mosquito, pode ter abrigo para escorpião e aí vai, né? A gente tem que cuidar do nosso entorno também. Obrigada, viu, Jadir, pela sua participação aqui no Balanço Geral. Fred, tá na época, né? Tá chovendo demais, eles estão aparecendo, então é o momento da gente ficar de olho, né? Tá aí, gente, gostei dessa imagem aqui. Primeiro, Jadir, muito obrigado, viu? Muito obrigado aqui. Eu não vou passar sem fazer uma graça. Olha o tamaninho que ficou ela aqui do nosso lado. Ó, Jadir. Olha o tamaninho que ficou ela aqui do nosso lado. Ó, Jadir.